Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho. Esse é o nosso guia de estudos que estamos vendo esse trimestre, o Evangelho de Marcos. A cada dia, a cada semana temos aprendido muito e hoje nós estamos na lição número 5 e vamos conversar um pouquinho sobre alguns milagres que aconteceram à margem de um lago. Ensinamentos maravilhosos. Por isso eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, seu guia de estudo, sua caneta para fazer as anotações necessárias, porque hoje vai ser bênção sem medidas. Tem aqui comigo hoje um casal muito especial e eu gostaria que eles se apresentassem. Quem primeiro? Você, meu querido. Eu sou o Júlio da Cleide. Estamos aqui hoje mais uma vez junto com Desculpa, vocês. gente, desculpa. Olha o que ele falou. Eu sou o Júlio da Cleide, tá vendo? Quando a gente casa, a gente perde a nossa identidade, né? É verdade, né, Júlio? Mas Com é certeza. bom pertencer a alguém, né, Júlio? Com certeza, pertencer e viver, né? Porque nós estamos aqui hoje para ajudar, né, as pessoas que estão aí do outro lado, assistindo esse podcast. Apreciem bastante, porque vocês verão através da palavra os milagres que Jesus fez. Porque, na verdade, o ministério de Jesus aqui na Terra foi de cura. Foi o seu maior ministério, foi curar as pessoas. E através das curas que ele fazia, ele pregava o Evangelho. Minha querida, Eu sou o Júlio da Cleide do Júlio. Olha, eu já me confundindo com o Júlio. Quero dar boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar participando aqui com vocês da recapitulação do estudo dessa lição maravilhosa, falando sobre milagres à margem do lago. Jesus é extraordinário, é fantástico. E a gente vai ver um pouquinho disso na lição. obrigado. Júlio, pode fazer oração para nós? Convido você em casa a fechar os seus olhinhos se puder e vamos orar. Oremos. Bondoso Pai, mais uma vez te agradeço por estarmos aqui, Senhor, neste lugar, onde tem abençoado a vida de muitas pessoas através das mensagens, das lições que são passadas aqui nesse podcast. Amém. Senhor, esteja em cada lar que habita, seja ele, Senhor, que todo o lar dessa face da terra e desta comunidade, principalmente Sobradinho, seja atingida, impactada e seja, Senhor, levantada pelo teu grande poder, que é salvar do pecado e guiar do serviço muitas pessoas que aí estão. Obrigado por esta oportunidade única que estamos tendo agora neste momento e que tu nos abençoe através dessa lição, Senhor. Sejamos luz para o caminho de muitas pessoas e que elas possam receber de ti, Senhor, todas as bênçãos que precisam. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos nesta noite, hoje e sempre. Amém. Amém. Marcos capítulo 5, verso 19 é o nosso verso para memorizar. Mas na semana passada, Jesus ele começa os seus ensinos pelas parábolas. E ele conta a parábola do semeador, a do grão de mostarda, a parábola da candeia, a parábola do cesto. E quando ele termina esses ensinamentos, a multidão está perto dele, Cleide, e aí ele sobe num barco e começa uma travessia. O verso para memorizar diz bem assim: Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Essa aqui é a ordem de Cristo ao ex-endemoniado. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês assim, né? Vocês já se imaginaram num dia de Jesus realizando esses milagres? Vocês já se imaginaram participando? Eu já. Como é que você imaginou essa experiência, Cleide e Júlio? Olha, eu já me imaginei em várias situações, várias não, algumas. Mas a que eu gostaria mesmo de estar participando, está aqui nesta lição, mais lá na frente, que é da mulher que tinha fluxo 12 anos. Ela só tocar na roupa que Jesus estava usando, porque a fé dela foi tão grande, exatamente por conta do endemoniado que tinha sido curado, porque se um endemoniado daquele jeito que tinha uma legião dentro dele foi salva,
Então ela falou assim, eu posso ser também. E ela creu. E isso foi o suficiente. Eu fico me imaginando na cena, eu acho que eu ia chorar, de alegria, de felicidade, pensando assim, se ele fez isso com ela, ele pode fazer milagre na minha vida também. Júlio, Jesus vai para Gesara, expulsa o endemoniado, volta de novo para o lado de cá da margem do rio. Jairo encontra ele, a mulher com fluxo de sangue interrompe, mas ele depois cura a filha de Jairo. Esses milagres começam a revelar quem Jesus é. Que autoridade, né, amigo? Amigos, o poder de Jesus está no olhar. E ele sente quando alguém precisa de socorro. Jairo era um administrador tremenda, de uma né? sinagoga. Demais. Ele cuidava daquela parte judaica com todo o esmero e a administração que ele possuía. Mas ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou quando ele pediu para Jesus curar a filha dele. Eu passei por uma situação, tranquilo. Eu passei por uma situação dessa quando eu estava numa família e de repente a menina viu o irmão dela e chegou e falou assim: olha, o meu irmão não está bem. Aí eu falei assim, estávamos sentados na sala, eu vou lá ver o que é. Quando eu cheguei lá, eu pude ver o olhar. Eu fico pensando e me arrepio todinho de falar quando ele levantou e começou a ficar sussurrando como o endemoniado estava quando ele viu Jesus. Porque o inimigo já sabia, nós vamos perder essa, mas eu vou te arrebentar todinho antes de você falar qualquer coisa. E Jesus pacientemente olhou para o endemoniado e expulsou com o que ele estava dentro dele, colocou para fora o que estava dentro dele. E ele foi curado. Aquilo ali é curado. Sabe por quê? Porque ele estava todo cortado, todo arrebentado. O diabo estava acabando com ele, porque nem cadeia, nem grilhões, nem corrente sustentava. Nada poderia segurar aquele homem, né? E voltando a Jairo, né, como foi falado aqui anteriormente, a necessidade de Jairo foi quando ele pediu socorro, né? E Jesus foi imediatamente atendendo. Não hesitou em nenhum momento. É impressionante, né? Vamos aqui por partes, porque essas histórias são lindas. Claro. A gente poderia, na verdade, assim, refletir uma semana inteira em cada uma dessas histórias. É verdade. De tão profundas que são. Verdade. Com certeza. Mas Jesus, ele coloca, depois que ele ensina ali, ele entra no barco, e aí então ele fala para os discípulos, vamos atravessar para outra margem. Ele está tão cansado que dorme. Sim. E aí então sobrevém uma tempestade. Esse lago, né, ele era grande, ele tinha 23 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Então assim, grande. Era uma extensão bem considerável, né? E aí os discípulos, Cleide, eles estão ali lutando com o barco sendo agitado e Jesus está dormindo. Tranquilamente. Ele estava tranquilo e os discípulos desesperados, porque eles são acostumados, porque a maioria deles eram pescadores. Então eles sabiam que o mar se agita, que o mar fica um pouco revoltado, mas eu imagino que naquele momento a revolta do mar e a tempestade estava acima da média, acima do normal. Então eles se desesperaram porque viram o seu mestre descansando, dormindo. E desesperadamente eles chamam Jesus. Jesus, será que você não percebe que a gente vai morrer todo mundo aqui? Como se Jesus não soubesse o que estava acontecendo, né? A gente pensa assim, que Jesus não sabe o que está acontecendo. Jesus sabia de tudo. Jesus estava provando a fé de cada um deles. E aí, ninguém fala, mas ali foi um outro milagre. Porque ele falou vigorosamente com o mar. E tudo veio a calmaria. Olha que impressionante. Que poder. Aí quando você vai lá no Salmo 104, 104, de 1 a 9, você vê assim, aquele Salmo está descrevendo a majestade e o poder de Deus. E um versículo que me chamou muita atenção, se vocês me permitem. Enquanto você encontra o verso aí, sabe o que eu fico pensando, amigos? É que o mar aqui relembra a voz
criadora dele no início de tudo. Sim. Exatamente. Ele Sim. sabia quem estava falando. Ele sabia quem estava falando. Aí quando você vai no verso 9, olha que coisa maravilhosa. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Quando eu tenho a oportunidade de ver o mar, de vez em quando assim a gente vai à praia, eu fico impressionada com as marés. Com a ida e vinda das ondas. Elas vão e vêm. Durante todo o dia, ela vai chegando um pouquinho mais. Aí, no final do dia, ela vai voltando. À noite, ela vai voltando. No dia seguinte, começa tudo de novo. Tudo milimetricamente organizado. E se foge, vem os tsunamis. Vem os Desajusta maremotos. tudo, né? Desajusta um tudo. efeito. Então, assim, Deus colocou limite na água para que ela não sobrevenha e tenha um novo dilúvio na terra. Isso é esplêndido, maravilhoso. É o poder. É o desse poder Deus. de Deus. E agora esse mesmo Deus estava ali deitado e fala assim, olha, acalma. E automaticamente tudo se acalma e ele chama a atenção dos discípulos, né? Por que vocês estão tão tímidos assim? Tanta pouca fé. Não, e o interessante é que os discípulos falam, quem é este homem que até o mar lhe obedece? Será algo novo, hein, Júlio? Rapaz, Eles isso é muito ainda não forte. conheciam Ele- o poder. E olha só, Cleide, aqui no livro de Marcos, Júlio, pega essa pergunta para tu aí agora, ó. No livro de Marcos, Jesus já cura um homem com a mão ressecada, já cura um leproso, já expulsa demônio. Eles já tinham visto muitas coisas. Muitas coisas. Mas diante dessa manifestação, ainda assim, eles ficam impressionados, né, amigo? Ó, o interessante é que no dia 3/1 de 2020, o pastor Odailson, né, que ele é pastor, ele também é publicitário, e ele posta bastante, eu sigo no Instagram. Ele colocou bem assim: não hesite em retroceder, se com o perdão você só avança. Afinal, a excelência é pacificadora. Tá aqui, ó. Ele escreveu isso aqui em 3/1. Uma pandemia vindo sobre a face da terra para ceifar a vida de muitas pessoas e ainda não tinha chegado com tanto poder, com tanta maldade, né, para ceifar vidas no Brasil. Ele escreveu isso daqui e eu copiei. Eu falei assim, o que vai acontecer conosco daqui para frente? E hoje nós estamos aqui, eu estou aqui neste momento para falar o que ele disse. O que Jesus queria era pacificar a vida de muitas pessoas. Eu fico pensando, sabe, Cleide, como confiar que Jesus está no barco? Porque às vezes a gente ora, Senhor, me guia, me ajude, me abençoe. Pedimos isso na oração. Sim. E às vezes quando vem uma tempestade, parece que a gente esquece que pediu que ele estivesse conosco. Então como é que a gente pode fazer para confiar que ele está no barco? A gente só confia em quem conhece. É, exatamente. Se a gente não conhece, a gente faz de conta que confia, mas a gente fica querendo tomar a rédea da situação. É verdade. E enquanto nós não tivermos pleno conhecimento de Cristo, do seu poder, do poder do Pai, do poder do Espírito Santo, a gente vai ficar querendo, entrega a rédea para Ele, mas fica segurando um pouquinho. Pensando assim, não, talvez Ele não consiga resolver tudo, deixa eu ficar um pouquinho para mim. E tolice nossa. Nós precisamos confiar 100% em Cristo. Plenamente. Não é fácil. É um desafio, né? É um desafio. É um exercício diário. Um É um exercício diário. Eu fico imaginando depois que essa tempestade passou, acredito que eles não conseguiram mais dormir, né? Porque a conversa do barco, você viu, O olhar, você viu, o olhar já falava olho tudo. arregalado. E eles foram ali remando e chegaram na outra margem. Meu pai amado, se eles já estavam vendo algumas coisas grandes, o que estava por vir Era maior. Jesus estava dando uma carga poderosa de milagres na vida daqueles homens que eles testemunharam, né? Uhum. Porque eles chegam ali naquela cidade, em Gesara, e parece que o barco fica perto de um local onde era exatamente o cemitério. E eles vão chegando foi ali. lá. É. Exatamente. E tá uivando como um lobo aquele homem
que já vivia acorrentado no cemitério porque não conseguia mais se socializar. Não. Imagina como os demônios já haviam tomado conta dessa vida a ponto dele já viver como um monstro. O espírito de profecia, Ellen White, descreve ele exatamente como um monstro. Uhum. Porque ele já estava desfigurado. Sim. As pessoas já tinham até medo de ir aos sepulcros. Exatamente. Porque tinham que se encontrar com ele. Só que tinha alguém que precisava se encontrar com ele, né, Cleide? Só que Jesus vê além. Que coisa linda. Jesus vê além e ele escutou o socorro silencioso daquele homem. Porque Jesus é muito profundo, ele não vai na superficialidade de cada um de nós. Ele vai lá no nosso coração, lá na nossa existência, e ele viu o pedido de socorro daquele homem. Eu fico imaginando a cena. Essa talvez não seja uma cena que eu gostaria de ver. Porque como ele já estava totalmente desfigurado e possuído, eu não sei se eu teria forças para suportar. Ele se batia. Ele devia estar muito desfigurado. Mas Jesus olhou para dentro dele e conseguiu ver o socorro dele no meio daquela gritaria toda. Eu fico imaginando, Júlio, que às vezes, talvez nós fugiríamos desse confronto, mas Jesus ele vai ao encontro. Aonde Satanás imagina que ele estava dominando, Cristo vai para colocar limites e para libertar os cativos, né, amigo? Exatamente. Eu penso assim em Davi, baixo, franzino, desprezado pelos irmãos, não reconhecido muito pelo pai em sua família. Quando ele foi levar comida para os irmãos que estavam no campo de batalha, ele chegou lá e falou assim, o que está acontecendo aqui? Por que ele está xingando tanto a Jesus, falando tanto de Jesus, ruim desse jeito, falando que vai massacrar, que vai matar? Quem ele está pensando que ele é? Que ele deve incircunciso, né? Exatamente, ele deve ter pensado nisso. E Deus falou assim, hoje vai ter um milagre aqui. E foi o que aconteceu. Ele enfrentou o gigante, matou o gigante, né? Fez o que tinha que fazer, levou o presente para o rei Saul e mostrou que quem estava no comando é Deus. Quando a gente sabe que quem está no comando e você dá aquele suporte que você precisa dar, porque você tem que estar ali. Você precisa estar ali, porque os milagres acontecem, mas muitos não conseguem ver com os olhos da fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala exatamente isso daí. Sobre o poder da fé, né? Ô Cleide, era uma legião. Os demônios se auto-enumeram assim, somos uma legião. Porque somos muitos. Somos muitos. E eu fico imaginando que nesse período de legiões ali dentro daquele homem, segundos e minutos um tomava posse da mente dele e neste intervalo ele teve um vislumbre de lucidez e Cristo consegue ouvir o clamor, o sussurro daquela alma. E além de Cristo perceber o sussurro daquela alma, uma coisa ficou muito clara aqui. Até os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Inclusive no livro de Marcos, eles são os primeiros que declaram isso, né? Eles são os primeiros que declaram, Deus, o Filho do Altíssimo, o que quer comigo? O que você quer com a gente? Ele já sabia. Eles já sabiam porque ele reconhece a autoridade. Ele não teme, mas ele reconhece. E o reconhecer a autoridade de Cristo, infelizmente, hoje em dia, nem muitos reconhecem. Muitos creem, mas não temem a autoridade do Senhor. E quando Jesus, naquele foquinho, aquele ponto de esperança pequenininho, aquela fagulha, quando ele percebe o pedido de socorro, quando a legião pede que eles sejam jogados, não destrói a gente não manda a gente para muito longe não. Eles sabiam que ia sair, eles sabiam que já tinha acabado. Eles queriam ficar naquela redondeza. Eles queriam ficar lá. Eles já sabiam que naquele homem, eles não iam ficar mais. Isso eles já tinham certeza, porque eles se encontraram com o poder de Cristo. Então, eu falei assim, não manda a gente para muito longe, não. Tem uns porcos ali, manda a gente para aqueles porcos. Imagina quantos demônios tinham naquele homem que foram para 2.000 porcos. Você imagina como é que estava a vida daquele homem. Eles se precipitam no mar. E acaba. E aí, acabou. Então,
houve aquele alvoroço na cidade. Né? Os homens ficaram mais preocupados com a perda financeira do que com o milagre. Com o milagre. E aí tem um negócio interessante, né? Porque o ex-endemoniado quer ir com Jesus. Sim. Mas aí vem um verso para memorizar. Não, Você Você vai vai ficar ficar aqui e vai para os seus. E o que ele faz, hein, Júlio? Ele fica lá e ele faz o quê? Vai falar para os Vai seus. contar. O que o pastor Odailson fala é exatamente isso. Pacificador. Aquela cidade precisava de paz. Já pensou uma pessoa daquele estado atazanando, como se diz aí numa linguagem popular, toda uma população que não conseguia viver direito, cuidar das suas coisas direito, porque tinham medo de serem atacados, de serem machucados ou até mortos mesmo por uma pessoa dessa situação? Pense bem, quando você está perto de uma pessoa endemoniada, você sabe quando Jesus fala para você, ele está. Você precisa abrir o seu coração e levar a paz para aquela pessoa. Só que aquele homem ele não tinha paz, porque ele tinha um espírito Ele era perturbado perturbado pelo o tempo inimigo, todo, né? o tempo todo. E Ele se agora machucava ele- toda hora. Agora, entendendo? você imagina o poder de testemunho que ele teve quando ele chegou na família totalmente transformado. Exatamente. O povo ia querer saber o que aconteceu Eu fico imaginando com que eles nem você. acreditaram, né? O de que primeiro aconteceu momento. com você? Até cair a ficha. Exatamente. Primeiro E aí que o ele deve testemunho ter chegado poderoso. diferente e as pessoas nem reconheceram. Quem é você? Eu sou eu. Eu quem? Você imagina o poder transformador da palavra de Deus, palavra de Cristo. Jesus é praticamente expulso pelos moradores, então eles voltam pro barco e atravessam de novo o lago. Quando eles chegam, o pessoal já tinha escutado Multidão. e Uhum. atravessaram primeiro. Multidão. E já tinha uma multidão ali esperando Jesus. E no meio dessa multidão vem um oficial, vamos dizer assim, né, da sinagoga, Sim. Jairo. Ele passa ali por entre todo mundo e se prostra aos pés de Cristo e faz um pedido. Que pedido foi esse, Júlio? Paz. É muito difícil e emocionante descrever essa cena, né? A minha filha está moribunda. Está, né? Semi-morta. Eu peço que o Senhor venha conosco para até minha casa e salve a minha filha. Jesus jamais, jamais, em toda a sua plenitude, em toda a sua benevolência, ele iria dizer o não para uma situação dessa. Eu fico Jamais. pensando, Cleide, que quando a gente está em situação extrema, a gente abandona os títulos, as insígnias, Tudo. porque Jairo, ele se prostra aos pés de Cristo. Exatamente. Era inaceitável para um líder judeu naquela época fazer isso, né? Era uma humilhação. Até porque já tinha circulado que Jesus era um herege, que era aí Filho de um Um carpinteiro de uma fanático. cidade pequena. Quem é essa pessoa para um oficial se prostrar diante dele? Só que Jairo está sentindo uma dor. Ele está sentindo uma dor, mas além da dor, ele creu. Ele acreditou que Cristo era o único que podia restaurar a saúde da filha dele. Ele não teve dúvidas e ele foi na fonte, porque ele falou assim, é a minha última oportunidade. Se eu não agarrar essa oportunidade, eu vou perder minha filha para sempre. Eu não quero isso. E muitas vezes acontece isso com a gente também. Jesus, ele é a nossa oportunidade. Ele é aquele que a gente tem que buscar o socorro no momento mais difícil. E muitas vezes a gente dá as costas para o socorro e dá as costas para a oportunidade. Jairo não fez isso. Jairo agarrou a oportunidade que ele tinha. Não importava título, como você falou, não importava nada. Ele queria a cura da filha dele, porque a cura da família, a cura da filha, estava acima de qualquer título, de qualquer pompa. Ele queria a restauração da filha e ele foi na fonte. E Jesus vai com ele. É lindo, né? Que Jesus, ele ao mesmo tempo que atende multidões, ele está ali preocupado com uma necessidade. Talvez você que nos assiste pode também estar enfrentando uma luta. Jesus não está alheio à sua dor, à sua necessidade. Assim como ele atendeu o pedido de Jairo, ele também está disponível e acessível para você.
Só que no meio dessa caminhada, algo para todo mundo. O que aconteceu, Cleide? Quem parou Jesus e por quê? Essa história, ela me comove toda vez que eu leio, toda vez que eu assisto algum filme, alguma coisa que mostra esse momento, que é a mulher com fluxo de sangue por 12 anos. Olha, 12 para anos, hein, nós Júlia? mulheres, nós entendemos, na verdade a gente não consegue nem mensurar o que ela passava, mas a gente Porque consegue imaginar bem período pouquinho. menstrual já é agoniante. Já é agonizante, já Agora é imagine difícil. 12 anos e o contexto histórico ainda que agrava mais ainda. Agrava mais Exatamente. ainda, ela era considerada impura, não podia ficar perto das pessoas. Ela era uma pessoa de posses, gastou tudo que tinha com médicos, nenhum resolveu o problema dela. Mas olha que impressionante, ela ouviu do endemoniado que foi curado. E ela agarrou a única oportunidade que ela tinha. E olha que interessante. Jesus estava a caminho da casa de Jairo e a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. E aí, no meio da história, porque fala que aqui na lição fala até um sanduíche, né, de histórias. E aí, Começa no com meio, Jairo, começa com aparece Jairo. ela e depois sim, termina com Jairo. termina com Jairo. E aí, a mulher, ela fala assim, eu não posso chegar perto do povo porque eles não vão deixar que eu chegue perto porque vão falar que eu estou Está impura. impura. Não posso chegar perto. Ela teve que ir contra o preconceito. Ela falou, é tudo ou Quebrar nada. todas Eu as vou barreiras. ter, eu É tudo ou vou ter nada. que tocar nele, porque eu não preciso, porque se eu encostar nele, eles vão falar que ele vai ficar impuro. Então, se eu tocar nele sem ninguém perceber e sem ele mesmo perceber, não vai acontecer nada com ele, nem vai acontecer nada comigo, mas eu vou ficar curada. Eu acredito que ela também já tinha até escutado a história do leproso, né? Sim, Exatamente. Que exatamente. ele foi até Cristo, mas a lepra não contaminou Cristo, muito pelo contaminou. contrário. Cristo expulsa toda a enfermidade. E aí, quando ela toca em Cristo, Emana poder. emana poder e Jesus para tudo. Para. Opa, quem me tocou? Quem te tocou Sabe no o que meio eu dessa fico multidão pensando? Quem toda? me Quem? tocou? Sabe o que eu fico pensando, amigos? É que esse texto, esse pedaço da história, traz pra gente assim, uma lição interessante, porque às vezes a gente pode estar ao lado de Cristo e não receber o poder dele. Sim. Aham. Porque estava todo mundo, a multidão estava empurrando ele, mas nenhum desses toques fizeram com que emanasse poder de Cristo. Exatamente. É? E aí, o interessante é que quando ele pergunta isso, os discípulos se olham e falam Senhora, assim, como assim, mas né? como Tá assim? todo Mas mundo te empurrando, todo olha- mundo te empurrando, Olha essa te muvuca tocando. de gente aqui. como E é que eu você vou saber? pergunta quem me tocou, aí vem aquela resposta poderosa. De mim saiu poder. E a mulher toda medrosa, com medo de se revelar, ela muito nervosa, com medo de se revelar, falou assim, Senhor, foi eu que te toquei. Que lindo, hein? Que lindo, não é? Filha, perdoados estão os teus pecados. Tua fé te curou. Que coisa maravilhosa, gente. Nesse momento, o servo de Jairo chega e fala assim, pode deixar o mestre, a menina morreu. Eu fico imaginando Jesus olhando aquela fala e dizendo assim, Palita comi. calma, amigo. Ela, eu não Aqui cheguei está ainda. quem conhece a vida. Exatamente. Vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Eu sou a vida. Só crê. Vamos lá. E Jairo não se deixou levar pela notícia Pela da morte notícia. da filha. Quando Ele foi adiante. Quando ele chegou naquele momento, né? Ele falou assim, tomando a mão dela, disse para a menina. Ele disse, Talita comi. Marcos traduziu essas palavras como menina. Ele sabia que ela estava dormindo. Né? Eu fico pensando, rapaz, como é que pode, né? Coisa É assim linda. de mexer com a gente. Se nós olharmos, amigos, os milagres que Jesus fez de ressurreição, todos eles ele cita o nome ou se dirige à pessoa, né? O filho da Exatamente. viúva de Naim, Sim. a filha de Jairo, Lázaro. Lázaro, Porque se ele não citasse o nome e apenas mandasse, outras coisas aconteceriam. todos os Todos mortos os mortos. ressuscitariam de todas as eras. Olha É, que poder exatamente. é esse, Porque né? ele é a vida. Sabedoria, né? Ele é Ele é Sabedoria. vida Eu e fico poder. imaginando, assim, a montanha russa, né, que Jairo passou com Jesus.
a esperança de estar ali perto dele, a alegria quando Jesus vai com ele, a agonia porque o povo não deixava Parou. ele rápido, a raiva porque para, Exatamente. a tristeza quando escuta aqui o servo falando, e não, já morreu. E o júbilo quando Jesus ressuscita sua filha. Olha, os altos e baixos num percurso Num com percurso. Cristo, né? Até chegar. Até receber a bênção final, né, Júlio? Exatamente. Uma até montanha chegar. russa, e junto com Exatamente. Cristo. Junto com Cristo. E isso mostra a nossa vida em montanha-russa Também. também. É. Porque a gente vive em montanha-russa, hora a gente está bem, daqui a pouco a gente está lá embaixo, hora a gente confia em Deus totalmente, hora a gente fica assim, Senhor, por que isso? E em todos os momentos, Jairo estava colado com Cristo. Então Colado. nós também podemos estar juntos de Cristo, mas passar por essas variáveis. Variáveis, que não são pequenas. Né? Não. E depois desse milagre, Jesus ele sofre ali uma rejeição, né? Exatamente. Porque Do seu próprio ele está povo. ali, ele volta para sua aldeia, no entanto as pessoas julgam ele pelo seu passado. Como se o passado dele desabonasse, né? Porque Jesus não fez nada de errado no seu Nada. passado, Nada. mas eles, como pode, né, Julião? Filho de um carpinteiro? Exatamente. E o interessante é que a própria família, os próprios irmãos e irmãs também não ficavam satisfeitos com ele. Porque aqui na própria lição comenta, né, que geralmente, quando uma pessoa de uma cidade pequena se destaca, a cidade fica feliz porque um Sim. filho da cidade se destacou em alguma coisa. É verdade. Lá foi o contrário, eles ficaram com raiva ficaram de com Jesus. A gente fica pensando assim, né? Como às vezes o inimigo usa coisas tão pequenas Sim, para fazer com que a aceitação de Cristo na Uhum. nossa vida também aconteça, né? Às vezes as pessoas podem não querer aceitar Cristo por causa de não posso largar o meu emprego, a minha namorada, o meu namorado, os meus projetos, os meus sonhos. Então hoje o inimigo ainda usa Sim, coisas pequenas para te incomodar. para nos, exatamente, né? Nos Incomodar. deixar longe ali de Cristo. Sabe o que é o pior de tudo, Anderson? Não é o que muitas vezes a dor que você está sentindo, mas o incômodo que causa. Por quê? Às vezes você tem um incômodo ali, aí você tem outro incômodo ali, aí vai dando aquele incômodo e você vai sendo incomodado, aí começa psicologicamente a te perturbar, a te incomodar cada vez mais, e você não sabe definir o que você tem. Né? E eu fico pensando naquele endemoniado lá de Gadara, o que ele sentia cada corte que ele levava, Misericórdia. cada né? furo que ele levava, cada pancada que ele sofria, cada pedrada que ele levava, sabe? Assim, as coisas foram acumulando como se fosse assim um fardo em suas costas. mas o que me chama um pouco a atenção também é que eles estavam no meio do seu povo. E o seu povo estava esperando o Messias, aquele que vinha salvar. E eles conheciam as profecias, eles conheciam as Escrituras, sabia que seria de uma cidade humilde que ele viria. E quando ele se revelou o Messias, foi uma revolução, uma revolta e um ódio. Assim, como que a intrigante gente... isso, né? É intrigante, porque será que isso também não acontece conosco? Os sinais da volta de Jesus são muito evidentes. Cada sinal está mostrando a proximidade da volta de Se Jesus. cumprindo, e às vezes será a gente, que nós cremos? nós estamos agindo da mesma forma será que a gente como não no está passado? agindo na mesma forma do passado? É, Duvidando? E dentro desse contexto, Cleide e Júlio e amigos que nos assistem, é que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Amém. multidão estava ali com ele, passa altas horas e ele, discípulos, vão dar comida para o povo? Não temos. Então, encontra alguma coisa. Eles encontram ali os pães e os peixes e Jesus multiplica, alimenta 5.000 Só e de ainda homens. sobra. Só contaram só os homens. Só Imagina das as mulheres crianças. e as crianças, né? Exato. Vamos colocar aí raso 10.000 pessoas, Sim. né? Colocando só Uhum. se a gente dobrar o homem para cada um Sim. com a esposa ali, a gente já chega nesse número. Uhum. E aí os discípulos querem proclamar Jesus como rei. E ele frustra. Entrem no barco. Vão para o outro lado que daqui a pouco eu chego lá. Amigos, as expectativas erradas a respeito de Cristo podem fazer com que a gente não enxergue ele da forma certa. E o mais interessante, enquanto eles estavam na expectativa de que ele ia ser
se proclamar rei, o que ele faz? Além de despedir a multidão e pedir para os discípulos irem adiante, ele foi orar para buscar poder, porque o poder de Jesus emanava do alto. Todas as vezes que Jesus tinha que fazer algo grandioso, ele passava horas e horas buscando poder e força, porque senão ele sabia que ele não ia suportar. Exatamente, né? Ele era humano. Tanto Ele é era que humano. no primeiro milagre, quando ele acalma a tempestade, ele está dormindo, porque Sim. ele estava cansado. Sim, Então é o Jesus homem aqui. é o Jesus homem. E ele frustra essa expectativa. E essa expectativa frustrada cria não só decepção nos discípulos, mas raiva nos outros, né? Sim, Em alguns dos líderes também, porque, pensem, um Messias um rei que faz milagre, que cura todas as enfermidades, ainda multiplica comida, agora Israel vai ser de novo o centro do mundo, né? Olha a expectativa que eles tinham, né, Júlio? Exatamente. E quando Jesus falou que precisava ir embora de Cafarnaum, os discípulos já sabiam, porque ele já havia falado, né, que ele ia ser preso. Ele estava instruindo já os discípulos, mas o Senhor não está falando que se for para Jerusalém você vai ser preso, julgado, condenado? Ele falou, mas eu preciso ir. Como é que você vai de encontro àquilo que você sabe que vai acontecer? A Bíblia fala claro, né? Cumprindo as escrituras e as profecias, né? Ele não faz nada que fosse em desacordo com os ensinamentos proféticos. E assim, né? Uma coisa que a gente para pensar. Os discípulos já tinham visto, como você já disse, milagres anteriores. Esse dos pães e peixes é um grande milagre. Exatamente. Não tem nem explicação. Tem alguns que não tem explicação, mas assim, esse aqui eu fico imaginando como é que eles estão tirando os pães do cesto e não acaba. E não acaba. Ainda sobra 12 cestos daquilo que sobrou, mais 12 cestos cheios. Aí você fica imaginando assim, se eles estudavam as profecias, se eles estudavam sobre a vinda do Messias, porque eles imaginavam na mente, eles somos humanos, né, pecadores, que seria um reino terreno. Queria aqui só naquele povinho, jugo de Roma, só libertar do jugo de Roma. A conquista territorial, a física. Conquista territorial era muito mais do que isso. Eles não enxergaram a liberdade espiritual. É assim, Deus tem um banquete pra gente, a gente fica satisfeito com migalhas. A gente precisa refletir sobre isso Sim, ainda hoje. Porque hoje. muitas vezes a gente olha para eles no passado que cometeram esses erros. Pensa que não pode acontecer conosco. Só que para nós pode ser pior, né? Porque Com a gente já tem a certeza. história A gente revelada. já tem história. Com certeza. Eles não tinham, apesar de ter as escrituras que mostravam a vinda do Messias. Amigos, a história é linda, esses milagres são maravilhosos, mas o nosso tempo avançou. Poxa vida. É como eu disse, né? Nós poderíamos passar uma semana em cada um desses ensinamentos, mas eu gostaria de deixar esse espaço agora para que vocês possam fazer a consideração final, um recado, um apelo para os nossos amigos que nos assistem nesse momento. Júlio, você, meu amigo, primeiro, depois a Cleidinha. Rapaz, o importante de tudo é a gente ser conectado sempre com Jesus, indo nas promessas, porque a gente precisa estar atento a tudo que está ao nosso redor, principalmente com as profecias. Por quê? Porque isso nos dá um start, nos dá um alerta das coisas que estão para vir. E a gente precisa crer. Se você não esteve lá no passado pessoalmente, mas está hoje pessoalmente no futuro, você já tem a lição. Você já tem um aviso. Você já tem tudo aqui dentro da palavra, que é isso aqui. Ó. Você precisa crer e confiar para que isso sirva para você não só de lição, mas o caminho que você deve seguir. Obrigado, amigo. Cleidinha? Algo que me chamou muita atenção aqui foi na parte que a gente estudou na quinta-feira. Para cada situação, Jesus tem uma resposta diferente. A minha situação não é a mesma situação sua, não é a mesma situação do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo da igreja.
Cada um de nós temos a nossa luta e Deus, Jesus, vê a particularidade de cada um, a singularidade de cada um e vai atacar vai nos ajudar exatamente naquilo que nós mais precisamos. Isso é algo que chama muito, me toca profundamente, porque Ele sabe do que eu preciso e Ele vai me ajudar naquilo que eu preciso. Às vezes eu nem sei pedir, mas Ele sabe o que eu quero fazer. Ele sabe o que eu quero falar. Assim como aquele endemoniado estava lá, só com um foquinho de luz pedindo socorro, Ele sabe quando a gente está pedindo socorro e vai nos ajudar, mesmo que a gente não saiba pedir. Eu também quero fazer as minhas considerações finais. Esses milagres à margem do lago, onde Jesus revela a compaixão de Deus, Jesus manifesta a autoridade divina, e mais do que isso, Jesus emana o poder do amor. Amém. Como a Cleide disse, em cada um dos milagres, Ele agindo de forma particular e exclusiva. Talvez você e eu também necessitemos de uma ação divina especial, pois o nosso Deus, Ele está agindo. Nós queremos agradecer a sua companhia no nosso estudo de hoje e convidar você a curtir, faça os seus comentários aí, compartilhe esse material com todos os seus grupos e eu convido você para na próxima semana estarmos juntos novamente no nosso podcast Na Lição. Cleide, você pode orar para nós, por favor, para encerrar? Vamos orar. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus cheio de amor e de bondade. Amém. Que conhece as nossas necessidades e vai nos ajudar exatamente naquilo que precisamos. Em coisas que são aparentemente tão pequenas e coisas que são tão grandiosas, mas o Senhor dá o devido valor a cada um, porque o Senhor sabe das nossas necessidades e o Senhor sempre quer o melhor para nós. Amém. Que o Senhor traga milagres e opere milagres nas nossas vidas. Sejam curas espirituais, sejam curas emocionais, sejam curas físicas, sejam necessidades materiais. Tu conheces a necessidade de cada um de nós e de todos que estão assistindo neste momento. Por isso nós queremos nos colocar nas tuas mãos, pedindo que o maior milagre em cada um de nossas vidas seja a conversão a ti e total confiança no teu poder. Nos dê agora um restante de dia tranquilo, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!